professores, tudo bem? Eu sou a Mariane, sou psicóloga da CEPAM e hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito importante, que é autocuidado e saúde mental. Eu sei que a rotina de vocês é cheia de desafios, é bastante cheia também enquanto profissionais, e por isso eu vim trazer uma reflexão sobre esse assunto tão pertinente, principalmente nos dias de hoje. Quero pensar com vocês a princípio sobre as áreas da nossa vida. A nossa vida ela não é composta só de área profissional, né? Vocês sabem disso. Então nós temos área pessoal, nós temos a nossa área familiar, romântica, né, afetiva, a área social, espiritual. Então nós temos que cuidar de cada uma delas e juntas elas vão se equilibrando. Só que o que acontece é que nós vamos geralmente focando em uma ou outra área da nossa vida que acaba demandando mais. E geralmente a área pessoal, ela acaba ficando muitas vezes quando outras demandam mais e a gente vai deixando ela de lado. Então essa questão do autocuidado vai ficando um pouquinho mais negligenciada na nossa vida. Por isso que é um assunto tão básico, porém que a gente precisa trazer sempre para reflexão, para conversar sobre ele. E então, o que a gente entende por autocuidado? Falando de forma mais prática sobre isso. Autocuidado é a forma como a gente se cuida, a forma como a gente trata a nós mesmos. Então, isso inclui desde exames de rotina, a formação de hábitos saudáveis, cuidados com o nosso corpo, né, com a nossa saúde física, até fazer coisas que a gente gosta, que nos trazem bem-estar. Então, autocuidado tá dentro de tudo isso. E quando a gente se cuida, quando a gente tem essa prática de cuidar de nós mesmos, nós também conseguimos cuidar melhor dos outros. E é em se tratando de vocês enquanto professores, que não são só educadores, né? São também cuidadores, vocês conseguem cuidar e estar mais presentes, mais entregues dentro do trabalho de vocês. Então, como a gente percebe se a gente está precisando de um cuidado maior com a gente mesmo ou não, né? Eu sempre falo que nós temos um padrão de humor, nós temos um padrão de rotina mesmo, que a gente sabe quando as coisas estão estáveis dentro do nosso padrão ou não. Então é importante que a gente se autoanalise nesse sentido. Então, se você percebe que o seu humor tem mudado, que você antes tinha um padrão de humor de determinada forma, agora se sente mais irritadiço, se sente mais ansioso ou ansiosa, né? Mais agitado, agitada, se isso não era o seu normal, é importante ficar atento. Também é importante a gente pensar na questão do cansaço. A gente sabe que com as atividades do dia a dia, a gente se sente naturalmente cansado. Às vezes chega em casa no final do dia, sim, bastante cansado, sem muita energia. Mas quando isso é a mais do que a gente costuma ficar também, do que é o nosso padrão, a gente precisa ficar atento também. E aí, considerando essa questão, né, principalmente do cansaço e da necessidade de um descanso, eu trago para vocês também aqui uma reflexão sobre o descanso ativo. Que não, o descansar, que a gente fala que muitas vezes é necessário dentro desses padrões diferentes que a gente vem percebendo, que a gente apresenta, ele não precisa ser um descanso só de dormir. Muitas vezes a gente precisa sim ter uma noite de uma melhor qualidade de sono, prestar atenção um pouquinho melhor em como que a gente se prepara para o nosso sono também, como que é feito esse descanso, literalmente falando. Porém, o descanso também ele pode ser fazer coisas que a gente gosta, fazer atividades que a gente gosta e não estar com a nossa mente apenas na nossa rotina do dia a dia mesmo, principalmente focada no trabalho. Então, se a gente consegue colocar a nossa mente em outras coisas que nos trazem bem-estar, que nos trazem contentamento, alegria, isso vai equilibrando também algumas adversidades, alguns estresses, né? Algumas questões que a gente passa no nosso dia a dia. E é importante a gente pensar sobre isso. Então, vamos a algumas orientações práticas para a gente implementar esse autocuidado no nosso dia a dia, certo? Então, como que a gente pode fazer? Eu acho que é importante a gente estabelecer uma rotina saudável no nosso dia a dia. Então, a gente ter padrões, né, de hábitos saudáveis de sono, de alimentação.
Então a gente sabe que os nossos dias, muitas vezes, eles não são uns iguais aos outros. Mas a gente consegue ter uma previsibilidade de, de que horas que eu consigo me alimentar, que horas que eu consigo dormir, e que seja mais próximo do que acontece com frequência, para que eu não tenha muita divergência de horários, né, de padrões. O nosso corpo ele funciona com padrão, assim, com rotina. Então é importante que a gente preste atenção nisso. Outra coisa é a gente reservar um tempo para nós mesmos. É o que eu falei, né? Muitas vezes a gente reserva tempo para algumas outras áreas da nossa vida que muitas vezes estão demandando mais, só que o tempo para nós acaba ficando. E muitas vezes a gente não acha que é tão importante. Só que o autocuidado, ele não é um luxo. Às vezes a gente pensa que é algo egoísta, né? Que é algo de luxo, a gente ter esse cuidado com nós mesmos. Mas ele é uma necessidade para trazer equilíbrio e saúde mental. Então, é importante que a gente tenha esse tempo para nós mesmos, seja um tanto de minutos no seu dia, ou seja um tanto de tempo na sua semana. Escolher algumas atividades que você gosta, cada um tem as suas, né? Mas às vezes eu até oriento a fazer lista mesmo, lista gráfica, para que você saiba o que, que te faz bem e ir implementando isso. Ou ir voltando a fazer coisas que talvez você fazia antes e hoje não tem feito mais, até porque não lembra. Então, ter esse tempo para você. Outra coisa que é importante é a gente conversar com alguém. Muitas vezes a gente se esquece que a gente está rodeado de pessoas e tem pessoas em quem a gente pode confiar. Eu costumo dizer que muitas vezes não são muitas as pessoas em quem a gente consegue se abrir, consegue expressar o que está acontecendo, o que está sentindo, mas uma ou outra acho que a gente consegue. A gente pode encontrar em uma outra pessoa que está ao nosso redor essa escuta. E muitas vezes é só uma escuta mesmo que a gente precisa. Mas é importante que a gente se abra, é importante que a gente converse, se tem alguma coisa que está incomodando, porque muitas vezes essa ajuda de fora faz com que a gente consiga perceber as coisas de uma outra forma, enxergar com um outro olhar, que talvez sozinho a gente não conseguiria. Então a gente consegue se reorganizar, se reequilibrar, muitas vezes com uma conversa. Então é importante que a gente peça ajuda também, certo? E aí, se for necessário, também procurar ajuda profissional, uma psicoterapia, algo para que você se aprofunde mais em algumas questões, para que você tenha esse tempo para você de uma forma mais específica mesmo. É importante também a gente ter essa noção, fazer essa autoobservação de quando a gente está precisando de algo mais específico, de algo mais que seja de um profissional mesmo, de um apoio profissional. Bom, então, resumindo, o autocuidado é isso que eu falei para vocês. É uma questão de necessidade, como eu disse, não é um luxo, não é algo é, a mais, assim, na verdade é algo que a gente precisa. Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente tenta dar um jeitinho de fazer, né? Então, eu espero que eu tenha ajudado. Eu acho que não falei tanto, né, sobre esse assunto que dá para falar bastante, mas eu espero que tenha ajudado. Me coloco à disposição se tiver algo mais que eu possa orientar, que eu possa falar. E quero parabenizar vocês pela profissão que vocês têm, pela dedicação. A gente sabe que o trabalho não acontece só em loco, né? Que muitas vezes acontece em casa, que acontece fora do, do horário mesmo, né? Tudo que tem que ser preparado, enfim. E todo o cuidado que vocês têm. Vocês são muito importantes para o desenvolvimento do ser humano. Então, quero parabenizar vocês e não se esqueçam de se cuidar.